Bom, estou dando início aqui agora, né, à gravação do último vídeo, essa série de vídeos relembrando, comemorando, né, vamos dizer assim, um ano da realização do seminário, o primeiro seminário sobre clubes locais, oportunidades e estratégias para o Volta Redonda Futebol Clube. Esse vídeo, na verdade, era uma continuação do terceiro, então vou chamá-lo aqui de vídeo 3.2. Por ser uma continuação, eu não vou trazer de volta aqui, né, toda aquela apresentação do que foi o evento, o que foi discutido, quem foram os patrocinadores, o que foi apresentado, aonde foi. Eu vou pular essa etapa aqui dos detalhes iniciais, porque esse vídeo já é uma continuação do terceiro. O terceiro vídeo ficou muito grande, né? Estava com mais de uma hora, então eu preferi dividi-lo aqui em dois e vou trazer agora aqui mais alguns elementos relacionados a ideias e sugestões do público e minhas também, para que haja um maior estreitamento, um maior vínculo entre população e o Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço. Então a gente está comemorando aqui, né, repetindo, um ano da ocorrência desse evento. Passou um pouquinho mais de um ano, né? O evento aconteceu em 15 de junho de 2024. Eu estou gravando agora no final de agosto de 2025. Mas, como eu disse nos outros vídeos anteriores, né, ficou faltando esse registro, ficou faltando esse retorno do que foi discutido, as principais ideias, um pouquinho também, né, da minha opinião como pesquisador, como alguém que estuda o Voltaço, alguém que torce para o Voltaço, se preocupa com o clube, com o futuro, e aquela pergunta, né, que norteou aí tanto o seminário, quanto a pesquisa de torcida, quanto os vídeos anteriores, né? Por que não há um apoio tão grande das pessoas da cidade em relação ao clube que a representa, mesmo sendo o clube com bons resultados, independente disso, né? Mas mesmo sendo um clube com bons resultados, um clube consolidado já no cenário estadual, um clube que já vem há quase uma década disputando de forma frequente o Campeonato Brasileiro. Então, vem essa pergunta, né? Por que não há apoio tão grande? O que poderia ser feito? Quais são as principais ideias dadas por vocês, né, pelas pessoas que frequentaram lá o seminário ou depois que contribuíram nas redes sociais do evento? Então, esse terceiro vídeo ele já começou a discussão, né, na gravação anterior e agora eu estou dando continuidade a ela. Bom, mas antes de entrar basicamente aqui nas opiniões dadas pelo público, em sugestões minhas também, né, de aumento da identidade entre população e Voltaço, entre população e Volta Redonda Futebol Clube, eu atualizei aqui de última hora esses slides para mostrar um exemplo bastante positivo que aconteceu essa semana, né? Eu estou gravando aqui no dia 26 de agosto, e no último final de semana aconteceu esse evento, né? A corrida do Voltaço, a Taço Run, organizada aí pelo Volta Redonda Futebol Clube e também pela uma empresa da região, né? Que realiza essas atividades, esses eventos, essas corridas. E foi um exemplo muito legal, muito interessante, né? De evento que pode aproximar as pessoas da cidade com o clube local. Se não me engano, a gente teve mais de 1.200 inscritos, né, que ganhavam uma camisa lá nas cores do clube, como vocês estão vendo aqui. Tinha uma medalha muito legal com o mascote do clube, a mascote do clube, né, a Jaguatirica. A largada e a chegada foi no estádio Raulino de Oliveira. Então, um evento que aproximou as pessoas do Voltaço, mesmo aqueles que não acompanham o Voltaço ou são só simpatizantes. E, além disso, né, a informação que foi divulgada durante a inscrição para a corrida, e o clube confirmou isso essa semana, olha que legal, né? Quem correu a Tasso Run tem direito à retirada de um ingresso para assistir o próximo jogo em casa do Voltaço, que vai ser no domingo, dia 31 de agosto, contra o Atlético, de São João do Rei. Então, a gente teve ali 1.200 pessoas ou mais, né? Se pelo menos um pouquinho delas, né, for lá retirar o ingresso
estiver presente no jogo, você já tem ali um efeito positivo, né? Sem contar o boca a boca aí, né? A divulgação da corrida, as cores amarelo e preto e branco, a jaguatirica. Então foi um exemplo bastante positivo, né? De evento que une a cidade e aproxima do clube local. Então, parabéns aos organizadores, pessoal do clube, do marketing, pessoal da empresa organizadora, né, também a Tasso Clube, que esteve presente lá com o Vitor. Então, foi um evento bem legal. Dentro aqui do que a gente está discutindo, né, deu para atualizar essa apresentação aqui de última hora e trazer um exemplo agora, né, de agosto de 2025. Agora, pulando esse apêndice, esse anexo aqui que eu coloquei de última hora, né, esse asterisco, e voltando ao material original, eu vou mostrar aqui algumas opiniões enviadas por vídeo. Essas opiniões foram enviadas antes da realização do seminário. Então, como eu disse no vídeo anterior, né, muitas pessoas participaram dando ideias, sugestões durante a ocorrência do evento. Algumas pessoas deram ideias, sugestões, críticas num formulário online que eu deixei disponível na rede social do evento após a realização do seminário, e outras pessoas enviaram vídeos, né? Algumas pessoas eu pedi a muitas pessoas que enviassem os seus vídeos, né, os seus comentários com ideias e sugestões para que houvesse o maior interesse da população pelo clube, para que houvesse maior aproximação. Muitas pessoas acabaram não conseguindo mandar, né, por questão de tempo, mas algumas pessoas enviaram e eu postei alguns desses vídeos lá no Instagram, onde eu divulguei o seminário, né? Então, tinha lá vídeos do grande jornalista, repórter, apaixonado pelo Voltaço, Manuel Alves. Acho que está lá disponível ainda, né? Ele conta um pouco da importância do Voltaço, né? Tem um vídeo também, um conjunto de vídeos bastante longo do Gelver, torcedor famoso aí do Voltaço, onde ele faz um histórico da relação do Voltaço com a cidade desde a sua fundação. Então, um vídeo bem legal, né? Contando a história do clube, falando de conquistas, falando sempre dessa relação com a cidade. E também tem lá na rede social do evento alguns vídeos com ideias enviadas pelo Rodrigo Pisolante, que é um torcedor conhecido do clube também, já foi diretor social, conselheiro. E eu destaquei aqui algumas das ideias enviadas pelo Pisolante, que eu achei bastante interessante, e depois eu aproveitei também o gancho e dei sequência a essa ideia, né, com algumas opiniões, sugestões minhas. Então, o Pisolante passou essa seguinte ideia aqui para a gente, né, para haver um maior interesse, para ocorrer um maior interesse da população da cidade pelo Voltaço, a gente tem que buscar aí uma massificação da marca Voltaço, como ele colocou aqui, né? E ele disse o seguinte, né? Uma ideia bem interessante, né? Poderia haver um folder sobre o Voltaço, ou um pequeno livreto, né? Um folder ali com algumas informações sobre o Voltaço, contando a sua história, destacando aí as principais conquistas, os principais títulos, os principais jogadores. E esse folder poderia ser deixado nos hotéis da cidade ou nos bares, né? Poderia até haver uma parceria aí com a Secretaria de Turismo, né, da cidade, Secretaria de Cultura, que poderia ajudar a distribuir esse folder. E esse folder ali, bem resumido, né, bem objetivo, contando ali rapidamente a história do clube, mostrando ali o uniforme, o mascote. Nesse folder estaria ali um convite, né, aos visitantes da cidade, né, a conhecerem o Voltaço, entrarem no site do clube, nas redes sociais, verem ali se há algum jogo, algum evento do clube naquela semana, né, onde as pessoas estariam visitando a cidade. Elas poderiam ir aos jogos, convidar as pessoas a acessar o site ou a página da Tasso Clube, comprar produtos do Voltaço. Então, acho que era uma ideia simples, né? A gente pode talvez conseguir imprimir esses folders, fazer alguma arte ali por meio de parcerias, patrocínios, né? Se tiver que fazer um texto pequeno ali sobre o clube, eu até me comprometo a fazer, juntar algumas fotos, né, da história do clube. Seria uma ideia bem legal, né?
não só ali nos hotéis, tendo como meta ali os turistas, os visitantes, mas locais também de turismo, de frequência do próprio povo da cidade, né? O zoológico, bares, restaurantes, shopping. Então essa foi uma ideia deixada lá que está lá disponível na rede social do evento, né? O Instagram Seminário Voltaço, e foi enviada pelo Pisolante, o Rodrigo Pisolante. Outra ideia que ele deixou, né, que tem relação com a anterior, é fazer ali um pequeno livro, mas voltado para as crianças. Também seria algo bastante interessante, né? Muitas pessoas, para quem viu a primeira parte desse terceiro vídeo, deixou essa sugestão, né, de que deveria haver mais ações com as crianças nas escolas, crianças, adolescentes, né, para atrair o público infantil. E seria legal que essas crianças recebessem alguma coisa que fosse permanecer com elas, né? Não só a visita, que já é algo bastante positivo, mas um brinde, um presente ou um pequeno livro, né? Contando a história do Voltaço ali, mas de forma resumida, de forma bem lúdica, bem direcionada para as crianças. Existem algumas ações, né, da prefeitura, bibliotecas sobre rodas, ações da Secretaria de Cultura, e quem sabe poderia haver uma parceria aí e ela distribuísse esses livretos, né? Um livrinho bem pequeno, né? Bem ali com desenhos, com ilustrações, algumas páginas ali para serem coloridas, né? Para as crianças pintarem ali de amarelo e preto, pintar jaguatirica, pintar o escudo. Seria algo bem interessante, né? E ficaria ali de posse das crianças, né? Claro, né? Se for atender toda a rede escolar, uma quantidade muito grande, né? Dependeria também de parcerias, de patrocínio para imprimir uma grande quantidade aí desses livros, mas seria aí algo que ficaria ali guardado com as crianças e seria ali quem sabe, um primeiro passo ali para elas se identificarem com o clube local. Então, uma sugestão bem legal também deixada pelo Pisolante. Outra sugestão que ele colocou foi a seguinte, ó, se comprometer a fazer uma invasão do Voltaço na cidade. Quem deveria se comprometer com isso? Nós, torcedores, né? Mas também o clube, o poder público, o comércio. Ele colocou algo bem interessante, né? Até deixei em negrito aqui, que o Voltaço precisa ser visto por meio de camisas, por meio das redes sociais, bandeiras, e nós, torcedores, somos como embaixadores do clube. De fato, muitas vezes a gente anda pela cidade e a gente não percebe a presença do Voltaço. No máximo, né, acho que eu comentei isso no terceiro vídeo, né, no 3.1. No máximo a gente vê alguém com a camisa do Voltaço, né? Mas o Voltaço tem que ser parte do dia a dia da cidade. E isso é uma responsabilidade nossa também como torcedores, né? E obviamente do clube, da prefeitura, comércio, ajudar a divulgar, coloca lá sei lá, adesivo do Voltaço, bandeira. A gente muitas vezes quando sai com a camisa do clube na cidade, né? A gente se sente um pouco um embaixador, né? As pessoas perguntam: "Ah, tem jogo hoje? Quanto foi o Voltaço?" E isso deve ser algo mais presente ainda, né? Nos bairros, no comércio. Então, o Voltaço precisa ser visto mais vezes pela cidade, né? Eu comentei um pouquinho no outro vídeo, né? Do Voltaço estar presente nos bairros, né? Então, você tem que andar pela cidade, você tem que ver que aquela cidade é a cidade do Volta Redonda Futebol Clube. Para isso, é necessário que as pessoas estejam vestindo a camisa do clube, coloque bandeira na janela, mas que o comércio também coloque lá um adesivo, uma flâmula, que a prefeitura divulgue o Voltaço, que o clube esteja presente nos bairros, nos restaurantes, no shopping. Então, tem que haver essa invasão do Voltaço na cidade para que as pessoas sintam a presença do clube no seu dia a dia. Então, algumas ideias bem interessantes, né, enviado pelo amigo aí, Rodrigo Pisolante, a qual eu agradeço. Foi um depoimento, né, enviado em formato de vídeo, né, então, quem quiser ver o vídeo completo, né, os vídeos completos, eles estão lá na rede social do evento.
E aí essa ideia da massificação da marca Voltaço, né, eu achei bastante interessante. Eu dei sequência a essa ideia com algumas sugestões minhas, né? É importante que a marca Voltaço se faça presente no dia a dia da cidade, que ela cresça, que ela seja mais relevante, que ela esteja no comércio, nas empresas, no dia a dia, que as pessoas, ao andarem na cidade de Volta Redonda, percebam que ali existe um clube de futebol e esse clube é o Voltaço. Então, qual sugestão que eu deixo aqui, complementando a ideia do Pisolante? Bom, eu pensei em algumas questões aqui relacionadas à arte urbana, né, ao grafite, pinturas. E na cidade de Volta Redonda, a gente tem um ótimo exemplo, que é a marca Arigó. Foi criada, né, não sei precisamente aqui pela secretaria, se foi pela Secretaria de Cultura, de Turismo, ou a Prefeitura, ou por todas em conjunto, mas foi uma marca, foi uma nomenclatura que já existia há muito tempo, desde a fundação da cidade, se não me engano, e ela simboliza uma ave migratória que é um representativo dos trabalhadores que vieram de outras cidades para construir a cidade de Volta Redonda. Então tem um significado muito bonito, né? Arigó simboliza essa ave migratória que representa os trabalhadores, o povo que veio do interior do país, de outros estados, de outras regiões, e ajudaram na construção de Volta Redonda, ajudaram ali no início da cidade, né? Vieram trabalhar na CSN, então tem um significado bastante bonito, bastante emotivo. Todos nós, né, que nascemos em Volta Redonda, temos parentes, né, ou pais, ou avós, ou bisavós, que vieram de outras cidades, né, muita gente de Minas, mas também interior do Rio, Nordeste, interior de São Paulo. E essa marca Arigó, esse nome já existia, né, mas nos últimos anos houve uma intensificação, uma massificação muito grande dessa marca, por meio aí de grafites nas cidades. Foi criado ali o Beco do Arigó, com diversas pinturas e grafites, mas também alguns artesanatos, livros, datas comemorativas. Então, essa marca tornou-se ou vem se tornando cada vez mais forte e tem esse significado bastante legal, né, de representar os trabalhadores que construíram a cidade, vindo lá de outras regiões, de outras cidades, de outros estados. Então, para quem não lembra, né, ou para quem não viu isso, né, a massificação dessa marca Arigó, a gente tem um conjunto muito grande ali de grafites na Vila Santa Cecília, na rua de trás ali onde tinha uma sede dos Correios. Então você tem ali alguns muros, né, uma quantidade grande ali de desenhos, grafites, simbolizando ali esses trabalhadores que vieram de fora para construir a nossa cidade, e ali chama exatamente o Beco do Arigó. Foi inaugurado, se não me engano, há uns 2 anos. Mas além desse Beco do Arigó, a gente tem uma revista que é da, se não me engano, da Academia de Letras, Academia Volta Redondense de Letras, a revista Arigó. A gente tem uma marca muito forte também, né, apoiado pela Secretaria de Cultura e de Turismo, que é a marca Arigó, representa ali, né, representando diversos artesanatos, pinturas, bordados, trabalhos artísticos diversos, né, se não me engano, de artesãs da cidade. Então tem essa marca de artesanato, vamos dizer assim, Arigó. A prefeitura criou o Dia do Arigó, celebrando esses trabalhadores que construíram a nossa cidade. Então, para quem acompanha, né, o movimento cultural e artístico da cidade, nos últimos anos essa marca Arigó tornou-se muito forte. E, vou repetir mais uma vez, ela tem um significado muito bonito, né? São as pessoas que praticamente fizeram Volta Redonda crescer quase que do zero ali, né? Volta Redonda era um povoado minúsculo, né? Um distrito, e tornou-se aí uma grande potência aí no interior do estado do Rio. A minha sugestão é que, assim como houve a massificação dessa marca Arigó, por meio ali do Beco do Arigó, por meio
do grafite, da pintura, da arte, o mesmo poderia ser feito com o Voltaço. Claro, né, assim como muitos elementos que foram falados lá sobre o estádio Raulino de Oliveira, isso aqui dependeria de uma conversa com a prefeitura, a Secretaria de Cultura, que poderia aproveitar aí, né, essa experiência da criação do Beco do Arigó e de outras experiências de arte, de cultura, de grafite, de pintura na cidade e fazer algo parecido com o Voltaço, né? Então eu coloquei aqui o seguinte, ó, poderia se criar o Beco do Voltaço ou o Muro do Voltaço, o Caminho do Voltaço, né? Um local ali com artes, grafites relacionados ao clube. Poderia ser ali o desenho do escudo, jaguatirica, bandeira, desenho de jogadores, ou, obviamente, né, qualquer desenho que ficasse a critério ali do artista, que fosse pintar esse muro, mas que tivesse relação com o Voltaço. Dei até uma sugestão aqui de local, ó, poderia ser no viaduto que liga ali a rodoviária ao aterrado, né, o viaduto Nossa Senhora das Graças, que é um caminho para o estádio. Ou poderia ser nos próprios muros do Raulino, né, ao redor do estádio, tem muitos muros ali na cor branca, tem uns painéis ali na cor verde. Aqueles muros poderiam ser preenchidos ali com as cores do clube, com desenhos do mascote, com desenho de jogadores, com artes diversas relacionadas ao Voltaço. Então poderia ser ali nesse caminho ali do viaduto, poderia ser ao redor do estádio, ou em qualquer ponto da cidade, né? Qualquer muro que estivesse aí em branco, se houvesse ali um projeto ali da cultura, da arte da cidade, para que aquele muro fosse preenchido ali com pinturas, com grafites do clube, isso ajudaria, como está aqui em negrito, e aproveitando lá a ideia do Pisolante, isso ajudaria que o Voltaço fosse cada vez mais visto na sua cidade, na sua própria cidade. As pessoas passariam por aquele local, veriam ali o escudo pintado, veriam ali uma arte, uma bandeira, uma lembrança de que aquela cidade tem um clube, é um clube importante que faz parte do dia a dia da cidade. Isso ajuda a criar identidade com o clube, valoriza o sentimento de pertencimento local e é muito comum em outros países, né? E torna-se até um ponto turístico. Muitos locais são visitados hoje em dia e você tem ali como pontos de destaque, né, arte urbana, grafites, não só de clubes de futebol, né, mas grafites diversos, né, hoje fazem parte do roteiro turístico, principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, né? Então poderia ser intensificado isso em Volta Redonda. Já tem um movimento, né, tem lá o Beco do Arigó, tem outras manifestações artísticas de grafite na cidade, poderia ter um muro ali, uma parte destinada unicamente ao Voltaço, que seria algo aí que ajudaria a trazer esse sentimento de identidade aí entre a população e o clube. Até tirei uma foto aqui, né, do muro que fica ali ao final do viaduto Nossa Senhora das Graças. Talvez a perspectiva da foto aqui, né, não deixe claro o quão extenso é esse muro, mas é um muro bem grande. Já tinha alguma arte ali, mas é uma arte que está ficando apagada, né, já está perdendo a cor. Então esse muro todo aqui, os dois lados, ele poderia ser pintado aqui fazendo alusões ao Voltaço. As cores, o escudo, o mascote, a bandeira, os jogadores, troféu, qualquer ideia, né, que os artistas tivessem. E seria legal porque esse aqui é um caminho que muitos pegam para ir para o estádio, né? É o final ali do viaduto Nossa Senhora das Graças, no caminho ali vindo da rodoviária, e aqui, nesses muros aqui, é um muro ali na chegada ao aterrado. Então seria ali o caminho para o Raulino, o caminho do Voltaço, ou o beco do Voltaço, o nome fica a critério aí dos organizadores, né? Mas fica uma sugestão aí de, assim como houve aí a massificação da marca Arigó na cidade, um exemplo muito positivo, né? Um exemplo bem legal, bem interessante. A gente poderia buscar fazer o mesmo aí com o Voltaço, né? Sendo necessária aí uma união de clube, prefeitura, secretarias de esporte, turismo, cultura, artistas da cidade, mas acho que seria um movimento bem legal.
Coloquei alguns exemplos em outras localidades, né? Porque, como eu disse anteriormente, vem se tornando cada vez mais comum esses grafites nas grandes cidades, né? Ou em pequenas também, né? Mas fazendo alusões ao clube de futebol local, ou à seleção, ou a grandes feitos do esporte. E isso vira, em muitos locais, atração turística, né? A arte urbana hoje ela é parte do roteiro turístico em muitos locais. Então, digitei aqui, né, alguma coisa no Google relacionada a grafites, time de futebol, arte urbana, e peguei alguns aqui. Por exemplo, esse primeiro aqui é um grafite em Araraquara, né, fazendo uma homenagem ali ao clube local, a Ferroviária. Esse aqui é ao redor de São Januário, fazendo uma homenagem a um grande ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Esse aqui foi um dos primeiros, né, que eu me lembro, que começaram a ser feitos aí, divulgados, que é um muro que havia ali perto de General Severiano, fazendo uma homenagem aos grandes ídolos da história do Botafogo, né? Olha que legal e simples, né? Você tem aqui o Newton Santos, Garrincha, o Didi, o escudo do clube, então não precisa ser nada assim de outro mundo, né? Ainda que a gente sabe que existem artistas hoje, né, que conseguem fazer aí artes fantásticas por meio do grafite, mas até algo mais simples assim, né? O rosto de jogadores, o escudo também já fica muito bonito e chama atenção. Tem um outro exemplo aqui que também é muito comum na Inglaterra, né? A gente vê grafites, pinturas aí relembrando grandes ídolos. Esse aqui, se não me engano, é o Everton, clube lá de Liverpool. Aqui um outro grafite da Argentina. A Argentina, a gente tem muitos exemplos de grafites nos clubes de bairro, né? Tem uma quantidade gigantesca de clubes de bairro lá em Buenos Aires. E ao redor dos estádios, você tem ali um grande volume de pinturas, de artes, né? Feita pelos torcedores, de forma espontânea, né? No nosso caso aqui, a gente, como não foi feito nada de forma espontânea, nenhum grafite feito de forma espontânea, nenhuma pintura feita de forma espontânea em homenagem ao Voltaço, haveria a necessidade desse estímulo externo, um estímulo do clube, da prefeitura, da Secretaria de Cultura, para que os artistas locais pintassem o Voltaço. Na Argentina não precisa disso, né? Você tem lá as pessoas com uma ligação muito forte com o clube do seu bairro, o clube da sua região, e você vai lá, né? A gente procura aí na internet, ao redor ali do estádio do Chacarita Juniors, do Atlanta, do Ferrocarril, do Huracan, todos têm lá pinturas feitas pelos torcedores, né? Os íntias lá, os Barras Bravas. Não só em relação aos clubes, mas também essa daqui, né? Relembrando a conquista aí da Copa do Mundo no ano de 2022 no Catar. Então, a gente tem bons exemplos, muitos exemplos interessantes em outras cidades, em outros países, de grafites relacionados ao futebol. Isso ajuda a trazer uma maior massificação da marca daquele clube, isso ajuda que aquele clube seja visto de forma mais frequente, ajuda a trazer uma maior identidade, as pessoas estão vendo aquela pintura, aquele grafite, aquela homenagem ao clube local, então seria algo interessante de se fazer ali, seja no viaduto que liga que chega até o aterrado, seja em volta do Raulino ou em diversos outros pontos da cidade, né? Acho que seria uma ideia interessante. E chegando na parte final, agora com mais algumas sugestões minhas, né? Primeiro eu peguei um gancho aqui da ideia do pisolante, da massificação da marca Voltaço, e fiz essa sugestão aqui em relação ao Beco do Voltaço, né? Artes e grafites ali em homenagem ao clube. Na parte final aqui desse debate aqui sobre ideias e sugestões, eu vou trazer aqui algumas considerações sobre uniformes que poderiam ser feitos em homenagem à cidade e à história do clube. Não o uniforme principal, né, o uniforme 1, nem o uniforme 2, mas principalmente ali o uniforme alternativo, né, um terceiro uniforme, um uniforme de treino, de aquecimento, que hoje em dia são bastante comuns.
a gente pode, né, através do uniforme, a gente tem, por meio do uniforme, uma arma importante ali, né, pela qual se pode homenagear camisas antigas do clube, pode se homenagear a história da cidade, algum momento marcante, né? Isso ajuda certamente a trazer aí maior interesse das pessoas, né, pelo clube local. Então coloquei aqui, né, esses uniformes em homenagem à cidade, à história do clube. Eles poderiam contribuir para um estreitamento do vínculo de identidade e pertencimento entre clube e população. Pode interessar a muitas pessoas na cidade, não apenas aos que gostam de futebol, né? Fazer alusão a algum momento histórico do município, algum fato marcante, algum monumento, algum ponto turístico, tudo isso ajuda a trazer mais interesse das pessoas pelo clube local, mesmo aquelas que não gostam tanto ou não acompanham ou não têm esse vínculo no dia a dia. Hoje em dia, né, o lançamento aí de novos uniformes, e ainda mais fazendo alusão à história do município, do bairro, da cidade, do país, né, dependendo aí do clube ou da seleção. Hoje em dia é um elemento importante do marketing, né? Claro, né, é necessária uma divulgação maciça, né, mas hoje em dia a venda de camisas, a gente tem uma quantidade aí, uma movimentação muito grande e a gente sabe, né, que esses uniformes alternativos, esses uniformes que fazem homenagem à história do clube, eles chamam a atenção bastante aí do público no momento das vendas. Claro, né, requer uma ampla divulgação nas redes sociais do clube, da fornecedora, no comércio da cidade, nas ruas, para que as pessoas saibam que existe aquele uniforme, né? Não adianta nada fazer um uniforme muito bonito, com apelo histórico e esse uniforme não chegar até as pessoas, né? Ele precisa ser visto, assim como o Voltaço precisa ser visto, esses uniformes também precisam. E aproveitando essa discussão, né, eu coloquei aqui nos próximos slides alguns elementos que poderiam compor um uniforme alternativo, deixando já claro desde o início que eu estou dando ideias aqui, principalmente para uniformes alternativos, né? O uniforme 1, ele tem o seu formato tradicional, o uniforme 2, historicamente, aí é branco, ou amarelo, ou preto, mas a gente tem a arma aí do terceiro uniforme para fazer algo diferente, e até hoje em dia, né, do uniforme de treino, de aquecimento, né, que seria uma forma importante ali de aumentar as vendas de camisa do clube, né? O que é o uniforme de treino normalmente? De todos os clubes, né? Às vezes era um uniforme lá fluorescente, um vermelho qualquer, um azul qualquer. Se aquele uniforme tiver algum elemento histórico, algum elemento alternativo, fazendo referência ao município, ao clube, já vai ser muito mais chamativo, vai ser muito mais atrativo do que um verde fluorescente qualquer, um rosa qualquer, um azul claro qualquer. Então a gente tem essa arma aí repetindo, né, que são os uniformes de treino, aquecimento, para que seja algo inovador, para que seja algo diferente, mas de preferência com um vínculo histórico, um vínculo com o município, com o clube, né? Então, coloquei primeiro aqui, né, em relação a esses uniformes, em homenagem à cidade e à história do clube, o primeiro item que eu coloquei seriam as releituras de uniformes clássicos do passado, como essa camisa aqui, por exemplo, que é a camisa ali feita pela CCS, que vestiu o clube ali de 91 até mais ou menos 94. Esse uniforme aqui e todos os uniformes dos anos 90, de todos os clubes, hoje em dia eles fazem bastante sucesso na internet, né? Se você entrar no Mercado Livre e procurar por camisas dos anos 90, do Juventude, do Paraná Clube, do Guarani, do Volta Redonda e dos demais times, todos os times, né? Essas camisas elas valem no mínimo R$ 500, mas estariam mais próximas aí dos R$ 1.000. Essas camisas viraram cult, né? Na época, ou no início dos anos 2000, as pessoas achavam muito brega ou muito diferente, mas hoje essas camisas dos anos 90, essas releituras dessas camisas fazem sucesso.
virou algo cult, algo símbolo de uma época, né? A camisa da CCS, da Carioca, da Delerba, da Finta. A gente tinha diversas marcas ali alternativas, né? Que não existem mais e fizeram muito sucesso. Essa camisa aqui é bastante querida, né? Pelos torcedores. Ela é bastante querida por outras pessoas, né? Porque ela vestia também a CCS fez esse mesmo modelo com cores de outros clubes, né? O Sampaio Correia, o Santa Cruz. A mais famosa foi usada pelo Vitória da Bahia, que foi finalista do Brasileirão com uma camisa igualzinha essa daqui, só que vermelha e preta, no ano de 93. Vocês podem até me perguntar, né, para quem é torcedor do clube, mas essa camisa não foi relançada recentemente? A Pratique, né, a fornecedora de material esportivo atual do Voltaço, ela fez um modelo há 2 anos atrás. Se não me engano, ainda ele é vendido, mas só entre torcedores. Não foi um modelo utilizado por jogadores, né? Como modelo de treino, de pré-jogo, ou até terceiro uniforme, né? Então, quando eu falo aqui de relançar uniformes, é para que eles sejam usados pelos jogadores e para que eles sejam vistos nacionalmente, né? Então, essa camisa aqui, ela teve um relançamento. Pelo que eu fiquei sabendo, ela foi bastante vendida, mas entre torcedores. Ela tem um potencial para atingir o Brasil inteiro, né? Porque é um modelo muito famoso dos anos 90, então deveria ser usado pelos jogadores, como modelo pré-jogo, como terceiro uniforme, como modelo de viagem. Acho que ele teria uma venda aí significativa, né? Uma divulgação, obviamente, grande, mas não, que não se restringisse só a uma venda aqui entre nós, torcedores, frequentadores do estádio, né? Deveria ser utilizado pelos jogadores. Outra releitura de uniforme clássico do passado, que eu acho que ficaria muito legal. Essa foto aqui, nessa foto, a gente tem um uniforme do primeiro jogo oficial do Voltaço. Primeiro jogo em 1976, no Campeonato Carioca de 76, foi entre Volta Redonda e Botafogo, em março de 76. E esse era o uniforme vestido pelo Voltaço, no seu primeiro jogo oficial. E é um uniforme bem diferente, né? Eu não me lembro posteriormente do clube nunca mais ter lançado uma camisa assim, com essa combinação, né? A gola e a manga branca, a camisa predominantemente amarela, mas com essas listras finas pretas, né? Então poderia ser relançado esse uniforme, ainda mais sabendo que no ano que vem, né, até coloquei aqui, ó, em 2026 estaremos comemorando aí os 50 anos de fundação do clube. Então, acho que nada mais justo, nada mais legal e simbólico que nos 50 anos de fundação do clube fosse relançado esse modelo, que é exatamente o modelo que deu início à história do clube. A camisa usada no primeiro jogo oficial da história do Voltaço. Poderia ser até o uniforme número 1, né? Estou dizendo aqui que estou dando sugestões de uniforme alternativo, mas esse aqui, pelas cores, poderia ser o uniforme 1, mas poderia ser também o terceiro uniforme. Aí fica a critério aí do clube, do marketing e da fornecedora de material esportivo. Se a gente for falar aqui, né, de uniformes clássicos, né, tem diversos, né? Vou passar aqui mais rápido por alguns, mas esse aqui, por exemplo, foi um uniforme da conquista da Copa Rio de 95. Se não me engano, também é um uniforme utilizado na excelente campanha aí da Série C também de 95, onde o clube conseguiu o acesso para a Série B. Então, às vezes alguma data comemorativa, né, 30 anos da conquista desse título, 40 anos, 25 anos, 50 anos, vai lá e lança um uniforme, relembra aquela conquista, chama os jogadores daquela equipe, ó, esses jogadores aqui ajudaram o clube a conquistar a Copa Rio de 95. Então a gente está lançando aqui um uniforme, fazendo uma releitura daquela camisa, né? Às vezes não vai ser um uniforme idêntico, né? Mas um uniforme aqui simples, né? Todo amarelo, mas fazendo sempre uma ligação histórica, né? Quando você traz essa ligação histórica, você aproxima mais as pessoas da memória em relação ao clube, você aproxima mais os antigos jogadores, as pessoas que frequentaram mais vezes no passado. Ah, eu lembro desse time. Esse time tinha o goleiro Sandro, esse time tinha o Valtinho.
eu vou comprar esse uniforme, porque eu lembro dele. Então, é sempre legal a gente fazer essa referência histórica, né? Um outro exemplo, né, de camisa do passado que poderia ser relançada, né? Esse aqui eu acho bastante legal, um uniforme ali do final dos anos 80, início dos anos 90. Ele tem, né, uns detalhes aí na manga. Poderia ser feito aí também como terceiro uniforme. Ou então, né, muitos desses uniformes poderiam ser lançados até como camisa retrô mesmo, né? Para quem conhece, existe um site especializado em nessas camisas retrô, né, que é a Liga Retrô. Se você entrar lá no site da Liga Retrô, ela vende algumas camisas, esses clubes de menor porte do Rio, né, tem camisa do América, do Bangu, do Olaria, quem sabe lá uma parceria para que eles vendessem também camisa do Voltaço, né? Então pode ser às vezes uma camisa retrô, lançado à parte aí, né, lançado de forma separada, ou pode ser um uniforme de jogo, como eu já expliquei, né, um terceiro uniforme de treino. Então, existem muitas camisas bonitas, históricas, na história do clube. Se você fizer releituras dessas camisas, relançamentos, eu acho que ajuda a trazer a memória, o vínculo, ajuda a fazer uma homenagem também aos atletas do passado, né? E ajuda a variar um pouco pensando em vendas, né? Porque o voltasse com essas três cores, né? O preto, o amarelo e o branco, tem uma quantidade aí muito grande de combinações que podem ser feitas, de modelos, de artes diferentes de camisa, né? E nos últimos anos acho que a Pratique vem meio fazendo ali só o feijão com arroz, uniforme tradicional, tricolor, o reserva branco e o terceiro preto. Agora que ela lançou um terceiro uniforme diferente na cor cinza, né? Mas acho que com as cores do Voltaço dá para você fazer uma gama muito grande aí de modelos e mesmo como primeiro e segundo uniforme, né? Respeitando aí as cores do clube. Outro uniforme histórico, né? Uniforme do título da Taça Guanabara de 2005. Poderia ser feita uma releitura, um relançamento, um uniforme de jogo baseado nessa camisa, aproveitando aí algum momento aí, sei lá, de 30 anos da conquista, de 20 anos, que foi até esse ano, né? É um uniforme um pouquinho diferente, né? Porque ele tem olhando ele aberto assim, você vê que ele tem mais amarelo do que preto, e você tem as listras pretas ali, somente três. Então dá para fazer ali modernizar esse uniforme, fazer um novo modelo, mas baseado nele e vendê-lo como uma homenagem ali aos jogadores da época, homenagem ao Túlio, ao Fábio, à grande conquista que foi a Taça Guanabara no Maracanã. Então acho que daria para fazer um misto ali de homenagem e releitura desse uniforme e de todos os outros que eu vinha falando aqui anteriormente, né? Bom, e como eu havia dito, né, pensando aqui nas cores do Voltaço e no tanto de camisas que ele já teve na sua história, há muitos modelos que poderiam ser revistos, refeitos, relançados, muitas combinações diferentes, né? Uma que a gente vê muito pouco, ou quase nada na história do clube, é esse modelo aqui com as listas horizontais. Ele divide opiniões, né? Muita gente não gosta. Eu acho a ideia legal. Historicamente, né? O Voltaço sempre lança uniforme com listras verticais, às vezes só preto e amarelo, às vezes com uma linha branca fina ali no meio, mas na maioria das vezes listas verticais. Mas nesse ano aqui específico, né, se não me engano, 2007 ou 2008, ele lançou um modelo com listas horizontais. Eu acho que ficou legal, ficou diferente. Claro, não precisa lançar de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, um modelo com a lista horizontal, mas sei lá, né, de cada 10 anos, a cada 15 anos, até para trazer algo novo, algo diferente, né, em termos de vendas, né, porque se fizer todo ano um modelo muito parecido, pode ser que isso não seja atrativo para o público em termos de vendas aí, né, porque muita gente procura uniforme ou camisas mais diferentes. Se uma vez ou outra lançar um modelo com lista horizontal, eu acho que ele pode ter
uma boa venda aí, mas vendo comentários, às vezes, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, nem todo mundo gostava das listras horizontais, né? Seria interessante aí captar, né, colher a percepção do público aí, mas acho que ficaria legal. E assim, a gente tem alguns modelos muito bonitos, poderiam ser relançados, alguns modelos históricos, simples, mas elegantes, né? E a gente tem modelos também tidos por muitos como modelos feios, né, camisas feias, mas que para mim, tendo estando na história do clube, tendo feito parte da história do clube, qualquer tipo de relançamento que você fizer, ele deixa de ser um modelo feio e passa a ser um modelo diferente, inusitado, mas no bom sentido, né, atrativo. Então eu juntei aqui no próximo slide alguns desses modelos que nem todo mundo acha legal. Você tem esse primeiro aqui, que está vestindo aqui o ex-meio de campo do clube, o Eduardo, num jogo no Maracanã contra a seleção brasileira. Esse aqui até ele é mais discreto, né? Um modelo branco, mas com a manga ali amarelo e preto, parecendo ali um efeito ali de uma colmeia, né? Até recentemente, eu mandei fazer entre nós aqui torcedores, né? Alguns desses uma camisa parecida com essa que foi usada no ano de 92. Em 92, em 93, se não me engano, o Voltaço teve uma camisa reserva que era desse estilo aqui, né? Branca, muitas vezes com a manga amarela, igual essa, com uma listra fina preta, ou o contrário, a manga preta com uma listra fina amarela. Eu acho legal, nem sei se todo mundo gosta, mas é um modelo diferente, né? Poderia haver um relançamento aí hoje em dia, um modelo número 2, né? Camisa reserva baseado aqui nesse uniforme. Continuando, o que seriam modelos inusitados ou feios, né, para alguns. A gente tem esse aqui bastante diferente, parece ali um tabuleiro de xadrez ou uma bandeira ali de Fórmula 1, né, a bandeira ali que é hasteada ali para o vencedor, né, no final da corrida. Como eu falei, né, existem modelos mais alternativos de camisas, mas por fazer parte da história do clube, na minha visão, qualquer lembrança a esses uniformes são interessantes. Como eu disse aqui no início, né, da apresentação dessa parte sobre camisas, a gente tem hoje uma arma muito grande que é a utilização das camisas de treino ou de aquecimento para se fazerem aí homenagens, relançamentos, modelos diferentes, né? Imagina uma camisa de aquecimento ou de treino nesse estilo aqui, preto e branco, homenageando esse uniforme aqui que é do final dos anos 90. Seria muito mais interessante que uma camisa de treino aleatória qualquer, na cor vermelho, na cor verde, na cor azul. Claro, você teria que divulgar, olha, a gente vai fazer aqui o lançamento de uma camisa de treino, relembrando uma camisa clássica dos anos 90, acho que é de 1998. Então, qualquer homenagem ao passado eu acho válida, né? Ainda que eu sei que muitas pessoas podem achar esse uniforme feio, né, ou esquisito, né? Agora, um que é quase unânime em termos de desagradar as pessoas quando elas veem essa foto é esse aqui, ó. De fato, é uma camisa muito feia, mas que, na minha visão, se é feio, mas fez parte da história do clube, se houver um relançamento dessa camisa, eu iria comprar na mesma hora. Certamente não seria uma camisa titular de jogo, mas pode ser de treino, aquecimento, né? Repetindo a mesma história aqui que eu já contei. Essa camisa aqui na foto, né, ela está sendo vestida pelo Lopes, né, o Lopes Tigrão, foi revelado pelo Voltaço, depois esteve lá fazendo sucesso no Palmeiras. É uma camisa muito inusitada, né, que era comum lá nos anos 90. Algumas exageradamente inusitadas, outras nem tanto, né? Essa aqui realmente é uma das mais feias, mas, como eu falei, né, se é um feio que está na história do clube, ou de qualquer clube ali nos anos 90, qualquer relançamento, qualquer homenagem, para mim, já seria algo interessante, né? E sempre tem uma história para ser contada, né?
Essa primeira camisa aqui, ó, que está com o Eduardo, ela tem uma história muito legal. Por que que foi tirada essa foto aqui com o Bebeto, né? No ano de 93, na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 94, na verdade, na véspera de um jogo decisivo contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa, a seleção brasileira fez um amistoso no Maracanã, um jogo treino com o Voltaço. Olha que legal, né? Quantos clubes têm a chance de enfrentar a seleção brasileira no Maracanã? Eu acho que pouquíssimos, né? Eu não sou um historiador, um estatístico aí para ter esse dado em mente, mas provavelmente acho que foi a última vez que um clube de futebol enfrentou a seleção brasileira no Maracanã. Pelo menos foi a última vez. E se teve outras vezes antes, pode ser que tenham sido poucas vezes. Então ele tem uma história muito forte, né? O Voltaço jogou com a seleção brasileira no Maracanã, o templo do futebol brasileiro. Então você pode lançar, sei lá, ano que vem tem Copa do Mundo, né? Em homenagem à Copa do Mundo, vamos lançar o uniforme relembrando a camisa que foi usada pelo Voltaço quando ele enfrentou a seleção brasileira. Então tudo passa ali por uma boa história para ser contada, né? Para ser divulgada, para que as pessoas associem aquela camisa a um feito marcante do Voltaço no passado. Bom, continuando, né? Eu disse que nessa parte de uniformes eu falaria aí de uniformes fazendo referência à história do clube, foi o que a gente fez até agora, mas também uniformes fazendo referência ou homenagem à cidade, à história do município, à história de Volta Redonda. Então eu dei algumas sugestões aqui que poderiam compor um terceiro uniforme, um uniforme de treino, um uniforme de aquecimento, fazendo alguma ligação com a cidade, com a história de Volta Redonda e também com a história do clube, né? Repetindo algumas coisas que eu já falei. Eu disse anteriormente, né, da marca Arigó, não vou repetir aqui tudo que foi dito, né, os detalhes, mas algum uniforme fazendo alusão a esses pássaros arigós que representam os trabalhadores que vieram construir a cidade. Não seria, obviamente, essa camisa aqui azul, né? Eu digitei no Google lá, camisa de futebol, pássaros, apareceu esse uniforme aqui. Não sei nem de que clube é, se é um clube profissional ou não, mas o Voltaço poderia fazer algum uniforme, obviamente nas suas cores, né? Preto, amarelo, branco, e alguma referência aí com os pássaros, simbolizando aí os arigós, esses trabalhadores que vieram construir a cidade. Eu fiz aqui de brincadeira, né, no Canva, uma camisa ali na cor preta e na manga ali a sombra de pássaros, simbolizando aí os pássaros arigós. Não tenho nenhuma formação aí na área, né, então eu fiz aqui de forma até de brincadeira, mas, né, os designers da fornecedora de material esportivo poderiam pensar em algo, né, fazer uma parceria, quem sabe, aí com a Secretaria de Cultura, né, o pessoal chama aí de collab, né, então esse uniforme poderia ser lançado ao mesmo tempo pelo clube, mas também divulgado pela Secretaria de Cultura, de Turismo, pela Prefeitura, e é uma camisa que representa o Volta Redonda Futebol Clube, mas também os trabalhadores que vieram construir a cidade, então uma collab aí, né, uma união aí de Voltaço e Arigó nesse que poderia ser um uniforme alternativo bastante interessante. Outra sugestão de uniforme fazendo alusão à história do município seria um uniforme na cor cinza, homenageando aí a indústria siderúrgica. A gente teve aqui um exemplo, se não me engano, há 2, 3 anos, né, do Criciúma, que lançou um terceiro uniforme em homenagem à indústria carvoeira, muito forte lá na região da cidade de Criciúma. E fazendo aqui uma ressalva, né, de que comentei isso em outros vídeos, que esse material eu comecei a fazê-lo lá na época do seminário, em junho de 2024. Caso não houvesse a participação maciça ali do público, eu iria apresentar aqui essas sugestões, essas ideias. Acabou que, logo depois,
nesse ano aqui de 2025, o clube lançou um terceiro uniforme na cor cinza, fazendo uma alusão ali à indústria siderúrgica, que é a razão principal aí do crescimento do município, né? Eu achei um uniforme bastante legal, né? Ele tem os detalhes ali na cor dourada. Não sei se foi muito aceito em termos de venda, né? Não sei como é que foi, mas assim, o clube já fez então esse lançamento bastante interessante. Essa aqui então é a terceira camisa de 2025 e foi legal porque ela deu uma diferenciada, né, em relação aos terceiros uniformes dos anos anteriores, que eram majoritariamente pretos, né? Então o Voltaço vinha alguns anos com camisas muito parecidas. Esse uniforme aqui eu achei bastante interessante, né? E mais recentemente, né, como eu falei, eu estou gravando aqui em agosto de 2025, o clube lançou um quarto uniforme, que ele é mais próximo da cor preta, um preto ali meio chumbo, e ele divulgou também da mesma maneira, né, como sendo uma homenagem à indústria siderúrgica, né? Então, eu gostei mais desse cinza. Não sei por que também, não sei por que ele lançou esse quarto uniforme, né? Não sei se esse terceiro não vendeu muito, mas achei interessante esse terceiro e faz uma lembrança aí, né, a fundação da cidade, a origem da cidade, o seu crescimento que foi através aí da siderurgia. Outra sugestão que é muito comum é fazer algum tipo de uniforme com referência, com alusão ao mascote, a jaguatirica. Certamente não seria um uniforme de jogo, né? Pode ter aí uma resistência de algumas pessoas, né? Então não vou brigar aqui contra aqueles que são aqueles que são mais tradicionais, mas se a gente tem, como eu já repeti algumas vezes, a possibilidade de fazer um uniforme ali de pré-jogo ou de treino diferente, poderia ser algo ali, por exemplo, simbolizando o mascote, né, a jaguatirica, que sempre dá um uniforme interessante, né? Você faz ali as garras da jaguatirica, as cores ali, né? A gente tem aqui na foto o uniforme do Hull City, da Inglaterra. Lá não é uniforme de treino ou de jogo, né? Porque o escudo do clube é um tigre, então ele tem normalmente esse histórico, né, de fazer ali o seu primeiro uniforme, simbolizando ali, né, as listas ali, né, do tigre, ou as garras, ou alguma alusão ali ao animal. O Voltaço, obviamente, não vai fazer isso, né? Por mim, poderia fazer. Não sou tão tradicional assim, mas eu sei que as pessoas não vão aceitar, né? Ele não faria isso no seu primeiro uniforme, mas se for o terceiro uniforme, uniforme de treino, algo ali que fizesse alusão às garras da jaguatirica, as presas da jaguatirica, as listras, acho que seria bastante diferente, chamaria atenção, poderia ser algo aí a ter aí um bom retorno em termos de vendas. A gente tem outro exemplo interessante, né, de clube que fez uma camisa com seu mascote, o Brasil de Pelotas. Ele tem um mascote bem legal, né, que é o Índio Chavante. Nesse caso aqui, eu não acho que é uniforme de treino, nem de pré-jogo, eu acho que é o uniforme reserva ou terceiro. Se eu voltar, se quiser fazer um terceiro uniforme, né, de alguma forma simbolizando a Jaguatirica, eu acho que seria bem legal, mas, como eu já repeti algumas vezes, pode ser um terceiro uniforme, mas poderia ser de treino também ou de pré-jogo. Mais recentemente, agora em 2025, né, eu peguei só um detalhe aqui. O Sunderland, da Inglaterra, ele lançou um uniforme de treino, onde ele substituiu o seu escudo pelo seu mascote, que é o Black Cat. Eles são chamados aí de Black Cats, né? Então, você tem diversos clubes do mundo fazendo aí uniforme de treino, de jogo, terceiro uniforme, com alguma referência ao seu mascote, né? Então, acho que ficaria legal, poderia ser aí uma boa chance aí de funcionar as vendas, de fazer um uniforme diferente. Continuando, né, em termos de homenagem à história da cidade, olha que interessante, né? Uma camisa ali número 2, número 3, fazendo ali uma alusão à curva do Rio, né? Então, para quem não é de Volta Redonda, esse nome da cidade, né, faz referência a uma volta
bastante redonda, né, uma redundância, mas uma volta bastante redonda que o Rio Paraíba dá dentro da área da cidade. Digitando aqui na internet há muito tempo atrás, né, eu fico procurando assim modelos, né, eu achei esse modelo aqui feito por um designer que eu não vou saber quem era. Está escrito aqui, acho que GeForce, né? Eu não vou saber quem fez, mas ele fez aqui uma. Ele não fez totalmente, né? Mas ele fez aqui um esboço de uma curva do rio, né? Então imagina que um uniforme todo branco, ou todo amarelo, ou todo preto, e ali no meio sendo representado ali a curva do rio, e no meio da curva ali o escudo do clube. Acho que seria bem interessante, né? Quem sabe aí ano que vem, 50 anos da história do clube. Poderia ser algo também lançado em parceria com a prefeitura, com a Secretaria de Esporte, Cultura, né? Seria um uniforme, acho que bem bonito, né? Essa curva aqui está um pouco tímida, né? Eu não sei nem se o artista que fez, se ele teve a intenção de fazer a curva do Rio, né? Mas acho que ficaria bem legal. Dando sequência a essas ideias, né, de homenagem à cidade, poderia ser feito um terceiro uniforme com o mapa da cidade. Peguei essa ideia dessa camisa aqui que eu encontrei na internet. Essa aqui não foi uma camisa oficial, foi um designer também, né, um ilustrador que fez e postou na sua conta lá do Instagram. Está escrito aqui Futebol Nerds, né? Não sei se essa é a conta, se essa é a conta propriamente dita, mas é uma camisa da Atalanta. E ao redor do escudo da Atalanta, nessa sugestão de desenho que ele fez, ele representou o mapa da cidade, a cidade de Bérgamo, né, onde está localizada a cidade de origem da Atalanta, né, a cidade de Bérgamo, na Itália. Então, quem sabe, né, fazer uma camisa branca do Voltaço com um mapa da cidade ao redor do escudo, né? Eu fiz também de brincadeira aqui no Canva, só coloquei aqui, né, não é uma arte oficial, uma camisa ali toda branca, com o escudo do Voltaço e ao redor do escudo o mapa da cidade, né? Como o mapa da cidade de Volta Redonda ele é comprido, né? Ele é mais vertical, eu acho que dá para fazer de forma a ficar bem interessante aí, ficar bem bonito, né? Então seria uma possibilidade, né? Uma referência aí ao mapa da cidade, a curva do rio. Você tem possibilidades aí de homenagear o município em um uniforme do clube que poderia atrair pessoas, né, que não têm vínculo tão forte com o Voltaço, mas que poderiam ficar interessados aí, né, porque aquele uniforme ele vai representar a história da cidade, ele vai contar a história da cidade. Outra sugestão de uniforme em homenagem à cidade. Eu coloquei assim o seguinte, ó, silhuetas de pontos famosos da cidade, como a Estátua do Operário, a Chaminé, o Obelisco da Praça Brasil, a Igreja de Santo Antônio, representadas em um uniforme. Eu achei essa camisa aqui na internet, né? É um time dos Estados Unidos, se não me engano, né? O Milwaukee. Acho que é um time amador, não acho que é um time da MLS, né? Não é famoso, mas pesquisando, né? Uma área que eu me interesso muito, né? Camisas de futebol. Encontrei esse uniforme aqui com silhuetas, né, de pontos famosos da cidade onde o clube está localizado, né? No caso ali são prédios, né? Acho que provavelmente arranha-céus famosos ali que representam a cidade de Milwaukee. Acredito eu que seja isso. E o Volta Redonda poderia fazer algo parecido também, lançar um uniforme alternativo, né? Pode ser de treino, pré-jogo, que estivesse representado ali silhuetas ou pontos famosos da cidade, né? Pontos que representam a história do município. Então, coloquei aqui essas sugestões. Encontrei outra camisa também. Essa camisa é de um time lá da região do Barcelona, da Catalunha. É um time chamado Sabadell. Um time pequeno, né, de terceira ou quarta divisão. Ele lançou esse uniforme aqui, acho até que é um uniforme de goleiro, e que ao redor do escudo ali a gente tem um ponto famoso da cidade. Não sei o que é, né? Se é a torre de uma igreja, não sei exatamente o que é, mas aquele uniforme está representado ali, um marco do município. Então, quem vê aquela camisa vai ver, ó, essa camisa aqui
é a camisa do Sabadell e representa também a cidade. Não sei nem se a cidade chama Sabadell também, ficou faltando essa informação, mas as pessoas vão ver, ó, isso aqui é o uniforme do clube e representa também o local onde ele está, porque tem ali um ponto turístico famoso. E aí, né, ficaria a cargo aí dos criadores, dos designers, né, pensar em algo da cidade, né? Eu acho que uma silhueta muito famosa, coloquei aqui, é aquela estátua do Operário, localizada ali na Praça Brasil. Não sei se ficaria bom o uniforme, tá? Tô deixando aqui em aberto, teria que ver o modelo, onde ficaria, ou se poderia ser outra parte da cidade, aí fica a critério de quem for criar a camisa, né? Mas seriam possibilidades, né, de fazer um uniforme alternativo, diferente e ao mesmo tempo que chamasse as pessoas ou despertasse o interesse das pessoas pelo clube. O que mais poderia ter, né? Os raios do escudo e do brasão da cidade sendo representados ali no uniforme. Esse uniforme eu também achei na internet aleatoriamente, né? Há muito tempo atrás. Quando eu acho alguma coisa assim, eu vou salvando. Não sei quem foi o artista, o designer, quem criou, mas ele pega ali uma ideia interessante, né? Porque você tem ali no escudo do clube e no brasão da cidade esses raios, e você faz um uniforme ali todo preto com esses raios ali na cor amarela. Eu acho que ficou bem legal. Poderia ser uma opção aí de terceiro uniforme, que inclusive já foi pensado alguns anos atrás. Né? Coloquei aqui esse modelo que era um protótipo, não foi feito, mas se não me engano ali 2020 ou 21, se eu não estiver enganado, a Icone ia lançar essa camisa aqui como terceiro uniforme. Não são exatamente os raios, né, que compõem o escudo do clube, são raios ali de fato, né, raios vindo lá da atmosfera, do trovão, da nuvem, mas acho que dá para criar um efeito parecido. E ficou bem interessante, bem bonito, né, uma camisa toda preta, esses raios aqui na cor amarela, mas por alguma razão, acho que não sei se era o último ano de contrato da Icone, ela não lançou esse terceiro uniforme. Então, nesse ano, esse aqui seria o terceiro uniforme. Chegou a fazer ali uma divulgação para algumas pessoas desse protótipo, desse modelo, mas não foi levado adiante, infelizmente. Seria algo, acho que seria um modelo bastante icônico, né? Chamaria bastante atenção. Então, a gente tem dentro das cores do Volta Redonda Futebol Clube, o preto, o amarelo e o branco, dentro da história da cidade, dentro da história dos uniformes do próprio clube, um conjunto muito grande aí de possibilidades que poderia ser explorada pela fornecedora de material esportivo. Claro, né, a fornecedora, hoje a Prática ou qualquer outra, ela não conhece a história do clube. Ela não sabe de Curva do Rio, ela não sabe de Estátua do Operário, ela não sabe que o primeiro uniforme em 76 foi aquele que eu mostrei aqui. Ela não sabe qual foi o uniforme do título da Copa Rio. Então, essas informações têm que ser passadas pelo clube. O clube tem que passar, ó, esse ano aqui, ó, fornecedor, esse ano aqui vai fazer 30 anos dessa conquista. E nessa conquista a gente usava essa camisa. Você consegue fazer um modelo parecido? É importante que haja essa conversa, né? Olha, esse ano aqui a gente vai comemorar tal evento marcante aqui na cidade. Você acha que dá para inserir no uniforme de treino essa referência à cidade? Você consegue inserir aqui a curva do Rio, o mapa numa camisa? Então, acho que tem que haver essa conversa, porque a fornecedora ela não sabe da história do clube, né? Ela não sabe quem foi o maior artilheiro, quais foram as conquistas, os pontos turísticos da cidade, então tem que haver essa conversa, né? Mas a gente tem muitos elementos que podem compor um terceiro uniforme bastante interessante para o Voltaço, ou de pré-jogo, ou de aquecimento, ou até primeiro uniforme, né? Se for alguns aqui do que eu mostrei, né? Aquele uniforme lá de 76, poderia ser um primeiro uniforme, né? E são estratégias utilizadas por outros clubes que vem obtendo muito sucesso, né? Então, para terminar aqui esse vídeo 3.2, que também já está muito grande, mais de uma hora, coloquei aqui alguns exemplos de sucesso, né, de terceiro uniforme.
A gente teve esse do Atlético Mineiro, que tinha, eu peguei só um pedaço aqui, né, mas ele tinha um mapa do estado de Minas Gerais. Esse uniforme ganhou diversos prêmios aí em sites especializados, né, como um dos mais bonitos. Não sei agora de fato se ele foi o terceiro uniforme ou se ele foi só um uniforme comemorativo, mas a ideia do mapa ali do estado, e no caso do Voltaço poderia ser o mapa da cidade, eu acho que ajuda a criar um vínculo muito grande ali, né? O Atlético representando Minas, o Voltaço representando o município, foi um caso de sucesso. Outro caso interessante, o São Paulo lançou alguns anos atrás esse uniforme aqui, nas cores do clube, era o terceiro uniforme. Só que o mais interessante é que ele fazia uma homenagem ao Tele Santana, grande técnico da história do clube, e a um agasalho que ele usava no momento ali das conquistas, não sei se dos dois títulos mundiais ou de um só, né, mas ali nos anos de 92, 93. Então olha que interessante, né? Você vê aqui um grande ídolo do clube que ele usava um determinado tipo de agasalho e baseando nesse modelo de agasalho você vai lá e faz um uniforme de jogo, um terceiro uniforme, nas cores do clube, né? Então você faz aqui algo diferente que pode alavancar as vendas e ainda homenageia um dos maiores nomes aí da história do São Paulo, que foi o Tele Santana. Outro caso de sucesso recente, né, o terceiro uniforme do Vasco, em homenagem aos camisas negras, né, o primeiro time da história do clube, o primeiro título conquistado ali, né, em 1923. Toda a história, né, de que os jogadores, né, a maioria deles eram negros, de origem humilde, ficou marcado aí na história do clube. Se bem que, né, esse uniforme aqui ele tem sido tão recorrente que eu não sei nem mais se é um terceiro uniforme alternativo ou se ele já é fixo, né? Mas é um exemplo de uniforme que faz analogia, faz alusão à história do clube e faz sucesso aí entre os torcedores, também faz sucesso em termos de beleza, né? Constantemente também esses uniformes em alusão lá às camisas negras estão entre os apontados aí como os mais bonitos. Coloquei esse do Fluminense aqui, do início dos anos 2010, acho que é de não sei se é 2011 ou 2012, né? É um uniforme interessante, né? Todo grená. É um uniforme alternativo, né? Porque historicamente o clube usava a camisa tricolor ou a camisa branca. Inclusive, recentemente, né? Até não coloquei aqui, mas um sucesso de vendas foi a camisa número 3, em homenagem ao grande sambista ali, o Cartola, né? Foi uma camisa nas cores verde e rosa, porque ele era, além de tricolor, ele era torcedor da Mangueira. Essa camisa fez muito sucesso. Então, você vê, né? Não necessariamente você faz terceiros uniforme homenageando apenas jogadores ou a história do clube. Você pode pegar uma personalidade famosa, o Cartola, ele era mangueirense e fizeram ali um uniforme verde com detalhes rosa. Mas eu coloquei esse terceiro uniforme aqui da cor grená porque ele tem ali ao redor do escudo a fachada das Laranjeiras, né? O estádio famoso do Fluminense, que foi a primeira casa da seleção brasileira, um dos primeiros estádios aí de grande porte à época construído no Brasil, né? Ele é mais que centenário. Então, uma camisa de futebol ela pode fazer também referência ao estádio onde o clube joga, uma homenagem ao estádio. Imagina uma camisa lá do Voltaço, fazendo uma homenagem ao antigo Raulino lá de arquibancada de madeira, ou ao novo Raulino, né, a fachada do Raulino, representando ali os títulos e as vitórias que o clube conquistou nesse estádio. Então, é algo interessante também de se homenagear, né? Jogadores, títulos, mas também o próprio estádio, a casa do clube, né? Os clubes onde há uma identificação muito grande do torcedor com aquela agremiação, isso retrata num grande amor pelo estádio, né? O sentimento de amor pelo local dos jogos, né? E é preciso que haja esse vínculo grande, né, da população, do torcedor com o Raulino. Então poderia haver sim um uniforme homenageando aí o Raulino, o novo Raulino ou o velho Raulino. Eu coloquei aqui do lado, né? Não é o terceiro uniforme, mas aproveitei o gancho aqui da discussão. Coloquei também, por coincidência, um uniforme grená, né? Mas do Juventus da Moca, onde em volta ali do escudo ele coloca também ali
um desenho do estádio, né, do Juventus, da Rua Javari. Então, você aproveitar o uniforme ali para fazer uma alusão à história do estádio é algo bem interessante também, né? Não sei se deu para ver legal, mas eu vou destacar aqui, ó. Então, dá para ver agora, dá para ver bem, né? Ao redor do escudo, a gente tem ali parte ali dos muros do estádio das Laranjeiras. Poderia ser também uma ideia aí para um terceiro uniforme do Voltaço, né? Fazer uma referência ao Raulino de Oliveira, as arquibancadas de madeira. Muitas vezes são marcas d'água, né? Então não fica nada chamativo, não fica nada espalhafatoso, né? Às vezes são pequenos detalhes que deixam até o uniforme mais bonito, né? Como esse caso aqui do Fluminense. Bom, esse é o último slide. A gente teve aqui um conjunto de 4 vídeos extensos, longos, detalhando lá o que foi o seminário, detalhando a pesquisa de torcida, detalhando aqui as principais ideias e sugestões apresentadas pelas pessoas no evento, pós-evento e algumas sugestões minhas também, né, principalmente aqui nessa parte de uniforme que eu me empolgo bastante, né? Eu acho que poderia haver aí uma multiplicidade de ideias aí, né, em relação a uniformes, combinações, homenagens, homenagem ao município, homenagem à história do clube. A discussão, obviamente, né, sobre o vínculo da população de Volta Redonda com o Voltaço, ela não para aqui, muito pelo contrário, né, isso aqui pode ser um novo começo, né, para que as pessoas se interessem mais pelo clube, se aproximem mais dele. As ideias, né, elas vão continuar surgindo através de vocês que estão assistindo o vídeo, né, podem deixar aí nos comentários, aqui no YouTube. E a gente vai continuar, né, nessa busca aí, né, de que as pessoas apoiem mais o time da cidade, se interessem mais, porque ele vem dando motivo de orgulho para isso. E mesmo que não desse, né, mesmo que ele tivesse lá sem divisão nacional, mesmo que ele tivesse em divisões inferiores do estadual, o simples fato de haver um clube na cidade que leva o nome da cidade, as cores, o brasão, para mim já seria motivo suficiente para ele ser apoiado. Mas na prática não é isso, né? Na prática as pessoas estão apoiando só na reta final ali, na briga de um título, né? Mas de todo modo, a gente sabe que existe ali uma simpatia, um número muito grande de simpatizantes, né? Então existe ali um potencial que pode deixar de ser ali um torcedor ocasional e virar um torcedor permanente do clube, né? Para isso, não vai ser fácil, né? Precisa um esforço muito grande do clube, da diretoria, dos torcedores, esforços aí em relação a atrair as crianças, divulgar os jogos, fazer alusões aí, né? Ou vínculos aí do clube com a cidade, não é algo fácil, né? Historicamente, aí a gente tem visto aí um apoio acanhado, mas serve de consolo, né? Existe um potencial muito grande que pode ser atingido, que pode ser buscado, que é esse número muito grande de simpatizantes e que estão lá presentes de forma ocasional nas decisões aí, ou estiveram nas decisões aí de títulos, né? Título da Série C 2024, certo? Então, encerro aqui esse conjunto de vídeos celebrando aí a realização do seminário sobre voltar só há um ano atrás. Quem sabe, né, esse seminário possa ser seguido posteriormente aí por novas edições.